Vasco e Corinthians ao vivo na Globo no domingo, 3h30 da tarde começa o Bora Pro Jogo, 4 da tarde, couro come, a bola rola. Fábio Jupa tem informações do Vasco pra gente direto de São Januário. Fala aí, Jupa! Fala, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Vasco tem um grande desafio no domingo, né? Vencer o Corinthians pela primeira vez em Itaquera. Até hoje, foram 9 jogos, 7 vitórias do Corinthians e 2 empates. Para isso, Renato Gaúcho está trabalhando com o sistema defensivo do Vasco, o único time no Campeonato Brasileiro que sofreu gol nas 12 rodadas. O Vasco vem de 2 vitórias sobre São Paulo e Paysandu, essa pela Copa do Brasil, mas ainda não venceu como visitante no Campeonato Brasileiro. São 3 empates e 2 derrotas. Esse jogo com o Corinthians marca o reencontro do Vasco com o Fernando Diniz. Do lado do Vasco vai estar o comando do Renato Gaúcho, que ontem recebeu uma má notícia. Recebeu uma punição de 3 jogos de suspensão da Conmebol por não ter ido na estreia da Sul-Americana contra o Barraca Central, Escobar. Pois é, suspensão aí pro Renatão. Fábio Jupa, notícia de lupa. Um abraço, queridão. Na Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense ficaram no 0x0 em Curitiba, mas Palmeiras e Atlético Mineiro venceram. Atenção, alerta de fofura no Globo Esporte. Dona Lourdes, 95 aninhos, primeira vez dela na Arena do Galo e já ganhou um abraço do Hulk. Ficou muito emocionada. Eu não achei que ele ia vir. Eu chorei demais. E a Dona Lourdes foi pé quente pro Atlético, hein? Cassierra fez 1x0. O Ceará empatou com um belíssimo gol, hein? Passe de calcanhar, sei lá, de letra do Fernandinho pro Wendel Silva, que acertou um chutaço. 1x1. Mas aí o Renan Lodge fez o gol da vitória. 2x1 Galo. Ai, eu adoro. Mas ó, Dona Lourdes, se prepara, porque nem tudo são flores, hein? Depois do jogo, seu amigo Hulk veio com um papo aí de fim de ciclo no Galo. Pela peça que eu tive, com queimada, com a saída do meio do ano, no final do ano. Ô, Hulk, aí você magoou o coração dessa simpatia aí, né? Ô, Hulk, eu te adoro, sou sua fã. Em São Paulo, contra o Jacuipense, os torcedores do Palmeiras já sabiam. Deu 3x0 pra nós. Se Deus quiser, uns 3x0. A gente vai sair daqui com uma sacolada de gol. Primeiro, Davi Santana derrubou o Sosa na área, pênalti. O próprio Sosa bateu. Ficou ainda mais tranquilo para o Palmeiras depois que o JP Talisca foi expulso por esse carrinho aí no Lucas Evangelista. O amarelinho aí já apagava, né? Felipe Anderson fez Palmeiras 2x0. Aí o Arthur foi derrubado pelo Vinícius Amaral. E o Sosa fez o segundo dele de pênalti, 3x0. Não é que o pessoal acertou, cara? 3x0 pra nós. Uns 3x0. Se quiserem me passar aí os números da loteria, tô aceitando. Fala, galera do Globo Esporte, meu nome é Jonas. Eu queria ver o gol do Josimar da Copa de 86. Josimar, Elzo se manda, vem todo o time do Brasil. Josimar experimenta. Faltam 48 dias para a Copa. Vamos, Brasil! Uhul! Escolheu bem, que golaço, hein? Meu povo, coloca aqui na tela os resultados dos cariocas na Copa do Brasil e os jogos de volta. E olha como é que o futebol é engraçado, Caio Caesa. Quando fizeram o sorteio da Copa do Brasil, destacamos o Palmeiras, como sempre. Parabéns, Palmeiras. Tira os melhores adversários. E falamos que aqui no Rio de Janeiro, o Fluminense foi o time que mais deu sorte, entre aspas, por ter tirado o time numa prateleira inferior aos demais. Se a gente for olhar o Paysandu, a Chape, o Vitória e o Operário, a gente sabe que o Operário é o time que está numa prateleira mais abaixo dos demais. E olha o placar, o Flamengo vence de 2x1, o Vasco de 2x0, o Botafogo de 1x0 e o Flu, que teve mais sorte, né?
no seu adversário, empatou. E a gente mostra como a Copa do Brasil, ela é uma competição que você não pode desprezar absolutamente nada nem ninguém, o Caio Caesa. Sim, Fernandinha. Assim, o Vasco e o Fluminense deram mais sorte, né, nesse sorteio, assim, porque o Paysandu e o Operário estão abaixo de Chapecoense e Vitória, que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, é o que eu falei, o Operário, apesar de não ter tanta tradição assim, vem em últimos anos aí se qualificando bastante, buscando o título do Campeonato Paranaense, fazendo boas disputas ali no Campeonato Brasileiro da Série B. E o Fluminense acabou encontrando essa dificuldade lá, que ontem eu falei aqui que já esperava, né? Mas o Fluminense tem totais condições de passar de fase. Acredito eu que os 4 clubes do Rio vão conseguir passar de fase e garantir essa classificação. E aqui também é uma agendinha, terça-feira, 12 de maio, 9h30, no Maracanã, o Flu vai receber o Operário, empatou 0x0. Quarta-feira, dia 13 de maio, às 19 horas, o Vasco em São Januário decide com o Paysandu, tendo um placar o mais elástico de todos, né? O mais confortável, 2x0. Na quinta-feira, dia 14 de maio, é o dia que eu vou me estressar, às 18 horas, na Arena Condá, o Botafogo visita a Chape e aqui foi um placar 1x0. E na quinta-feira também, só que 9h30, no Barradão, o Flamengo vai visitar o Vitória, o Flamengo que teve um placar de 2x1, que é igual o meu, só que eu não tomei gol. E é um espaço muito grande entre o jogo. O pessoal fala 1x0 placar magrinho, mas 2x1 é 2x1 igual. é a mesma coisa. Tu tomou um gol, entendeu? Isso, o povo olha. Antigamente esse gol valeria mais na Copa do Brasil. Hoje em dia não. É verdade. Olha aqui, ó, a Conmebol suspendeu... Deixa eu falar. E ela falou há pouco tempo que o futebol é engraçado. Calma aí. Depende pra quem. Na boa. Sabe o que é? Eu vou falar primeiro. Sabe o que isso me lembrou, Fernandinho? Você descobre que a sua filha matou aula, ela não foi pra escola. Você vai punir ela. Vai ficar em casa jogando videogame, brincando com as bonecas. Caio, é exatamente isso. Pra quem não tá entendendo o que o Caio tá dizendo, é isso aqui. A Conmebol suspendeu, desculpa, o treinador Renato Gaúcho por 3 jogos na Sul-Americana. A decisão ela foi tomada num processo disciplinar após ele não ir. Foi assim. É isso mesmo. Ele não foi, viajou pro jogo contra o Barracas Central na Argentina, na estreia da competição em Buenos Aires. A gente falou isso amplamente aqui, nem concordamos, enfim, mas aí é cada um com o seu problema. Aí, a entidade, que é a Conmebol, havia aberto um protocolo logo na sequência do confronto desse jogo da Argentina para analisar essa conduta do Renato Gaúcho, porque eles não gostaram. A Conmebol conduziu a punição ao treinador vascaíno com base no artigo 11 do Código Disciplinar da entidade, em que são tratados os princípios de conduta. A informação foi dada em primeira mão pelo amigo Lucas Pedrosa. Aqui, vamos lá, deixa eu explicar uma coisa séria para você. A Conmebol olhou e falou, e com a razão dela, o rapaz, que é o treinador, ele desprestigia quando ele não vai, até por uma questão de audiência e tudo mais, de glamour. Ali o treinador vai... A gente não gostou que ele não foi. Tá, que legal. Vai fazer o quê? Vai mandar uma multa em dólar? Não. Aí ele não vai na próxima. Venê? Isso é inacreditável. É inacreditável. Eu acho que é uma das coisas mais bizarras que eu já noticiei neste programa. O que você falou, Caio? Nas 3 próximas que ele não vai, né? O Conmebol suspendeu ele dos 3 próximos jogos. 2 fora de casa. Veja bem, é isso mesmo que você entendeu. A Conmebol não gostou que o Renato Gaúcho não foi no jogo de estreia. E aí, pra punir ele, ela vai deixar fora ele de 3 jogos. E dizem que também a repercussão do que ele falou na coletiva, dele ter reclamado disso, que que a Conmebol tinha manifestado um descontentamento com a atitude dele. Quando ele foi para a coletiva e reclamou disso e falou que queria ver se a Conmebol ia punir o árbitro pelo que ele fez em São Januário, isso também acabou pegando mal e levando... Mas é pela fala ou pela... Dizem que tem relação com os dois. Não. Oficialmente a Conmebol diz que é por não ter viajado. Então, a minha opinião vai em cima disso, oficialmente. A Conmebol está totalmente errada. Isso parece piada, isso é cômico. Eu tenho certeza que, no fundo, Renato comemorou. Eles estão me punindo assim? Beleza, eu já não queria viajar mesmo. É basicamente isso. Gente, é muito bizarro. E o que o Renato A punição tinha que ser o inverso. Você vai viajar na próxima. Não, ou em dólar. Se você quer punir, então vamos lá. Dói no bolso. 100 mil dólares, 50 mil dólares. Desculpa, Pedrinho, amigo, não quero que eles mandem. Não é isso, meu negócio não é isso. Mas eu tô falando que é bizarra a situação. Eu fico brava que o Caio faltou porque ele foi pra praia, e aí eu falo, então você vai ficar 3 dias sem vir. Pô, mas é o que ele quer, indo à praia. É impressionante, Caio, impressionante. O Renato está coberto de razão quando ele chega na coletiva e reclama, porque a Conmebol adora punir, adora multar. E
E paga também, né? Quando o próprio Vene informou aqui com muita sabedoria que a Conmebol paga os clubes quando eles ganham na competição sul-americana. O Vasco podia ter ganho do Audax Italiano em casa se não tivesse sido prejudicado pela arbitragem. E aí quem é punido nesse caso? Só o Vasco, porque o árbitro da Conmebol prejudicou o Vasco perdeu o jogo, não ganhou o dinheiro e o árbitro está lá até agora. Então o Renato Gaúcho está coberto de razão de perguntar à Conmebol se ela vai punir o árbitro. Só o Vasco vai ficar pagando pelos erros da Conmebol. Eu não vou falar, que eu não sei se eu tenho se eu posso, mas assim, o Botafogo ganha algumas punições por umas logísticas. Em off eu conto pra vocês, você fala assim, não é possível. Às vezes é só uma briga, às vezes é só tá ligado, mas umas coisas você fala assim, é por causa disso. E aí a gente vê coisas muito piores, muito maiores acontecendo. Sim. E que não há uma punição. Então, enfim, é bizarro. Até o patrocinador na camisa tem que ser de um jeito, senão eles multam. Porque o Flamengo já foi multado por isso. Tem algumas regras. Você algumas não pode... regras, O estádio tem que ser envelopado. Envelopado. Você não pode fazer entrevista 24 horas antes se não for com o backdrop da competição. Você é obrigado a dar entrevista antes do jogo. Isso. O Abel Braga, nos tempos de Flamengo, foi punido porque não deu entrevista antes do jogo. Você tem também a questão das marcas que desce do ônibus, né, com as marcas, enfim. São muitos detalhes e eu acho legal se tudo funcionasse. Mas eu não acho legal porque para algumas coisas que são muito graves não há punição e para outras existe a punição. Mas o mais ridículo, vou dizer assim, é o motivo e a forma como foi a punição. É o bizarro, tá? A mulher foi lá e pegou o cara traindo ela. Ah, é? Então agora eu vou botar 3 mulheres aqui pra você. É a mesma E até agora coisa. o Vasco nem se manifestou oficialmente. Eu não sei nem se vai ser do interesse do Vasco e do Renato recorrer a essa decisão. Ô, Pedro, nem fala nada, Pedro. Tá cheio de pepino aí. Vai que eles diminuem a multa, a punição, deixa quieto. Ele já se tiver... Tem viagem no meio? Tem 2. Olha aí, Vene. Tem pro Chile e pro Paraguai. Acho que na zona sul do Rio de Janeiro. Se tiver um foguetório, alguém tá comemorando a punição. Mó vacilo, Renato, lá na praia de Ipanema, jogando futebol. E, pô, o cara Exatamente. No final das contas, alguém vai sorrir. Alguém vai sorrir, eu não sei quem. O Matheus França não deve renovar o contrato dele, tá bom? Essa é uma informação sua, ô Vene Casagrande Drone, seu, conta aí pro pessoal. Exatamente, não deve não. Ele não vai renovar, inclusive o jogador, seus representantes já sabem, já foi martelo batido no Vasco da Gama, que ele não vai permanecer no Vasco no segundo semestre, lembrando que ele pertence ao Crystal Palace e está emprestado ao Vasco da Gama até o meio desse ano, ou seja, veste a camisa do Vasco até a parada para a Copa do Mundo e depois ele vai dizer adeus. Creio eu que ele não vai jogar no Crystal Palace, que hoje eu não vejo Matheus França tendo potencial e capacidade para ter performance lá no time inglês. A ver o que vai acontecer com ele. Talvez algum outro clube brasileiro tenha interesse, mas no Vasco da Gama ele não fica. Bem, coloca na tela a agenda de jogos dos cariocas no Brasileirão. O meu fogão, como eu falei, pega o Internacional no Mané Garrincha, ele é o mandante, tá bom? O Botafogo se jogou amanhã, 6h30 da noite, lá em Brasília. Domingo, dia 26 de abril, às 16 horas, o Corinthians recebe o Vasco do Caio Caeser na Neoquímica Arena. Domingo também, 8h30, o Galo recebe o Flamengo na Arena MRV. E também no domingo, mesmo horário do Flamengo, 8h30 da noite, o Fluminense recebe a Chape no Maracanã. Ô, Caio, não tô querendo jogar o clima pra baixo, não. Me traz boas memórias. Mas esse confronto aí ele já até olhou as unhas. Boas memórias. Nenhuma memória boa, né? Que tem ultimamente não me traz boas memórias. Por que, aliás, Caio? historicamente, né? Corinthians é uma pedra no sapato, né? Mas nesse domingo vai ser diferente. Vai? Vai ser diferente. O Vascão vai ganhar lá 2-1. Escreve aí. Aí eu pergunto, por quê? Porque o Caio quer. Entendeu? Por que vai ser diferente? Porque o Vasco vai reencontrar o técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz jogando na zona do rebaixamento, eu conheço bem como funciona. É um desespero absurdo. O Vasco tem que aproveitar isso. Ele vai ficar exposto, como ficava aqui em São Januário, buscando resultado. Sabe o que eu faria se eu fosse Renato você? Renato, 7-1 pro Renato contra o Fernando Diniz. Sabe o que eu faria se eu fosse você? Diga. Eu colocaria o Nino Moreira de titular. Você é das minhas! Eu botava lá o Nuno, tu vai jogar de falso 9, vai ficar pertinho do gol. Já pensou se ele dá aquela tacada de sinuca de novo? O golaço que ele fez? Vamos beber água. O atacante Hulk, ídolo da torcida do Atlético Mineiro, confirmou que está de saída do clube mineiro.
A declaração foi dada pelo jogador em entrevista na zona mista, logo após a partida contra o Ceará, surpreendendo torcedores e movimentando o mercado da bola. Com a confirmação da saída, diversos clubes já começaram a monitorar a situação do atacante, demonstrando interesse em contar com seu futebol. Um dos principais interessados é o Clube de Regatas Vasco da Gama, que busca um reforço de peso para o setor ofensivo após a saída de Felipe Coutinho. Internamente, Hulk é visto como uma peça capaz de elevar o nível do elenco cruzmaltino, agregando experiência, liderança e qualidade técnica. Mesmo aos 39 anos, o atacante segue demonstrando excelente condição física, além de manter o alto nível de desempenho dentro de campo, fatores que explicam o interesse de diferentes clubes. A possível chegada de Hulk ao Vasco é tratada como uma oportunidade de impacto imediato, podendo recolocar o clube em evidência e fortalecer o projeto esportivo para a sequência da temporada. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante Hulk é um excelente reforço para o cruzmaltino? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.